Hoje nós voltamos a falar da nossa catequese e o tema de hoje é a missão da igreja. Tem uma música antiga que diz que eu sou a igreja, você é a igreja, somos a igreja do Senhor. A primeira coisa que nós precisamos entender quem é a igreja. A igreja não é apenas um edifício, um prédio, não é apenas os nossos padres, bispos, mas a igreja somos todos nós. O texto de Marcos 16:15, ele vem dizendo aquilo que nós devemos fazer. Ide por todo o mundo e proclamar o evangelho a toda criatura. Então, a missão da igreja é proclamar o evangelho a toda criatura. São Paulo, ele vem nos dizendo no livro de 1 Coríntios 9, no versículo 16, anunciar o evangelho não é título de glória para mim, é antes necessidade que me impõe. Ai de mim se não anunciar o evangelho. A nossa missão, a missão da igreja, é o anúncio de Jesus Cristo, o anúncio da palavra de Deus, é levar Jesus Cristo a todas as pessoas. Essa é a missão que Jesus Cristo nos deixa nós como igreja. E esta missão ela está apenas no início. Nós já temos mais de 2000 anos de igreja, mas ela está apenas no começo. Quantas pessoas ainda não conhecem Jesus Cristo? Quantas pessoas nunca ouviram falar dele? Ele precisa ser conhecido, ele precisa ser falado. Então, esta missão está apenas no início. E cabe a nós dar continuidade a essa missão. Nós cristãos, nós batizados, esse desejo de falar de Jesus Cristo, ele gera em nós uma vitalidade, ou seja, gera vida na igreja. Esse anunciar Jesus Cristo gera movimento, gera alegria, gera conhecer realmente o outro, que faz parte do ser comunidade. Conhecer o outro que muitas vezes mora do nosso lado, mas nós não conhecemos. A missão que Jesus Cristo nos dá de falar de Jesus Cristo leva também a conhecer o outro. E esta missão é urgente. É o primeiro serviço que a igreja presta ao homem, de anunciar o evangelho, de levar Jesus Cristo até o outro. E isso é urgente, pois nós estamos vendo o nosso mundo, como ele está caótico, como ele está cada vez mais perigoso. Nós temos que levar Jesus Cristo até as pessoas, para que as pessoas possam mudar de vida, para que elas possam experimentar o amor de Deus e ser transformadas. Pois esse não conhecer Jesus Cristo nos afasta da essência, daquilo que nós fomos criados para ser, que é ser totalmente de Deus. Nós fomos criados para o céu. Então, o nosso caminhar deve buscar cada vez mais Ele. Então, nós temos que levar o outro a conhecer Jesus Cristo, assim como um dia alguém nos apresentou Jesus Cristo. E nós não vamos falar daquilo que nós queremos, nós não vamos falar aquilo que nós temos vontade, mas nós vamos falar daquilo que a Bíblia diz. Nós vamos falar aquilo que está no documento da nossa igreja. Não são palavras soltas, mas é aquilo que é da vontade de Deus. Nós não saímos falando, proclamando, anunciando Jesus Cristo como se fosse uma pessoa estranha. Por isso que nós precisamos conhecer aquele que nós estamos falando. Por isso a importância da catequese. Por isso a importância de estudar a catequese, estar sempre atento, para conhecer aquilo que nós vamos falar. Quando nós vamos fazer uma prova na escola, nós estudamos. Nós conhecemos o assunto. Nós temos que ter conhecimento de Jesus Cristo. Nós temos que conhecer a pessoa que nós vamos falar. Porque nós não estamos falando de uma pessoa estranha, mas nós estamos falando daquele que morreu por cada um de nós. Por isso que nós precisamos conhecê-lo e experimentá-lo em nossa vida. São Paulo, ele vem dizendo em 2 Timóteo 4:2, que proclamar a palavra, devemos proclamar a palavra, insistir, oportuna e inoportunamente. Nós temos que, a todo momento, ter esse desejo em nosso coração de falar de Jesus Cristo, de falar daquele que nos conquistou, que mudou a nossa vida. São Paulo ele dá esse conselho e ele fala que tem que ser com toda paciência
e também com alegria. Nós não podemos ser carrancudos para falar de Jesus Cristo, mas nós temos que ter em nós a leveza, a alegria de falar daquele que é o nosso Senhor. Nós não podemos de forma alguma perder a oportunidade de falar de Jesus Cristo, pois quando nós perdemos a oportunidade, uma pessoa pode deixar de conhecer. E nós temos que ter essa consciência em nosso coração de cristãos, de batizados. Você que se prepara para fazer a primeira Eucaristia. Você tem que ter consciência em seu coração de quem você vai experimentar na Eucaristia. Por isso é necessário conhecê-lo. É necessário viver isso plenamente. Jesus, ele começa essa missão. E nós temos que dar continuidade a essa missão. É isso que ele fala em Marcos. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ele não fala simplesmente naquela época, mas isso tem que ser propagado continuamente, a todo momento. Lembrando sempre que o Espírito Santo é o protagonista da missão. É ele que vai nos direcionar, é ele que vai nos instruir. Por isso que nós temos que estar sempre abertos à ação de Deus, para que o Espírito Santo venha fazer morada em nós. Tanto é que a igreja dá início no dia de Pentecostes, o dia que o Espírito Santo é derramado sobre todos. Nós podemos achar que essa missão é somente dos bispos, dos padres, do Papa, da freira, mas não, é de todos os batizados. Os pais têm a missão de anunciar Jesus Cristo para seus filhos. Eles são os primeiros catequistas dos seus filhos. Assim como nós temos que falar de Jesus Cristo para os nossos amigos. E não é algo careta, não é algo que vai deixar a gente com vergonha, mas é algo que pode salvar a vida de um amigo. E nós temos que ter essa consciência, pois na missa nós rezamos que eu creio. Eu creio em Deus Pai, eu creio em Jesus Cristo e eu creio no Espírito Santo. Se nós cremos, nós vamos falar daquele que nós cremos. Quando nós acreditamos em alguma coisa, quando nós realmente estamos convencidos daquilo que nós defendemos. Se nós gostamos muito de um time de futebol, nós vamos defender esse time com unhas e dentes, por mais que ele esteja perdendo. Nós temos que falar de Jesus Cristo, pois nós falamos em toda semana que nós cremos nele. E eu acredito que nós devemos falar isso todos os dias, que nós cremos em Jesus Cristo. Então, se nós cremos, nós temos que falar, defender e viver plenamente isso em nossa vida. Hoje, no nosso tempo, nós conhecemos Jesus Cristo porque alguém falou para nós. Os nossos pais, um catequista, alguém que bateu em nossa porta, alguém falou para nós. E essa pessoa ouviu de alguém. Então, a missão é algo que não para. Ela é contínua. Ela está sempre viva. E não pode parar em nós, pois todas as pessoas têm o direito de conhecer Jesus Cristo. Pois ele morreu por cada um de nós. Por todas as pessoas que você conhece, por todas as pessoas que você não conhece. Por aquelas pessoas que negam Jesus Cristo. Ele morreu por todos. Então, todas as pessoas devem conhecê-lo, devem ouvir falar dele. Tem um profeta que se chama Jeremias, que ele diz: Ah, Senhor Deus, eu não sei falar, porque eu ainda sou criança. Muitas vezes nós podemos dar essa resposta para Deus, quando nós ouvimos falar isso, que você tem uma missão. Ah, eu ainda não sei falar, eu sou uma criança. Deus, ele vem falar para Jeremias, ele dá uma resposta para Jeremias que ele dá também para nós. Ele fala: não temas, pois eu estou contigo para te salvar. Deus, ele dá a missão, mas ele não nos deixa sozinho na missão. Ele sempre está junto de nós. Então, essa resposta que nós não sabemos falar, ou que nós temos vergonha de falar de Jesus Cristo, é uma resposta muito pequena diante daquilo que é da vontade de Deus. Nós, cristãos, nós temos que fazer a diferença. Nós temos que ser a diferença nesse mundo tão difícil que nós estamos vivendo. Quantas vezes nós saímos na rua, ou ouvindo as pessoas conversar, nós falamos: esse mundo não tem mais jeito. Mas nós temos que ser a diferença. O fermento no bolo é só uma colherzinha. Mas se alguém esquecer de colocar o fermento no bolo, esse bolo não cresce. É assim nós cristãos. Nós somos um pequeno grupo
que muitas vezes nós achamos que nós não vamos fazer diferença nenhuma nesse mundo. Mas é uma colherzinha na massa, que vai fazer toda a diferença, que vai fazer com que realmente possa gerar vida, que possa gerar alegria, e que quando nós ouvirmos que não tem jeito, é porque ainda falta falar de Jesus Cristo. Porque é Ele quem dá jeito nas coisas. É como o sal na comida. Falta o sal no alimento, na comida, ela fica ruim. É só uma pitada de sal, mas ela faz a diferença. Nós temos que ter consciência que nós cristãos temos que ser a diferença onde nós estamos. Seja em nossa casa, em nossa escola, com o grupo dos nossos amigos. Nós temos que ser a diferença. E se ninguém te disse isso até hoje, eu te digo, Jesus Cristo te ama. Ele deu a vida por você e nós devemos dar todo o nosso carinho, toda a nossa atenção a Ele. Que você perceba isso em sua vida. Esse amor que transforma, esse amor que quer conquistar o seu coração. Pois nós só vamos falar realmente e cumprir a vontade de Deus quando nós formos totalmente tocados por Ele. Aquilo que eu falava, nós não falamos daquilo que nós não conhecemos. Nós não falamos daquilo que nós não gostamos. Nós falamos daquilo que nós sabemos quem é, daquele que nós conhecemos. Por isso, permita-se conhecer. Permita que Deus venha fazer morada em seu coração. Que você venha sentir esse amor que toca e transforma toda a sua vida. Que Deus abençoe você. Tenha uma ótima semana e que você possa viver plenamente a vontade de Deus e o amor de Deus na sua vida.